Olá pessoal, começando hoje mais um Na Rota do Sabor. E antes de eu falar da onde eu estou, queria agradecer a audiência de vocês, né? Vocês que estão aqui acompanhando comigo toda semana, um restaurante novo e conhecendo os lugares lindos. Hoje eu voltei no interior de São Paulo, aqui na cidade de Campinas, e vamos conhecer um restaurante maravilhoso, Leopoldo. A casa é linda, vocês vão conhecer. Bora lá comigo? Pessoal, agora estou aqui com o chefe Gabriel Grasmo. Prazer, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui. Prazer é meu, bem-vindos. Muito obrigada. Chefe, conta um pouquinho para mim, para o pessoal de casa, quanto tempo tem o restaurante? O restaurante hoje está completando 3 anos. Tá, vocês pegaram então uma parte turbulenta na questão da pandemia? Totalmente, assim, foi a maior parte. Nós abrimos 6 meses antes da pandemia, então foram 6 meses de trabalho para conhecer o público de Campinas, para trabalhar no restaurante, no cardápio dele, na estrutura, e depois de 6 meses, quando seria a mudança, fechamos, exato, fechamos. E aí ficamos mais 6 meses fechados até voltar. Todo mundo, né, uma pena, todo mundo, né, nesse setor, acho que o mundo inteiro foi afetado na questão da pandemia, mas o que a gente tem visto, muitos restaurantes que abriram bem mesmo na época da pandemia. Eu conheço alguns, tanto em São Paulo quanto em Campinas, região. Muitos abriram, muitos não conseguiram abrir, esperaram passar a pandemia para poder abrir. Mas nós abrimos, fechamos, reabrimos e desde então aconteceram algumas reinaugurações. Entendi, mas é um sucesso e está continuando como foi. E por que o nome Leopoldo? Bom, somos em 3 sócios aqui na casa e o pai de um dos sócios chama Leopoldo. Então, dos nomes que nós havíamos levantado para ser o nome do restaurante, Leopoldo era um e é um nome muito bonito, muito presente, ele tem a força. Também. E no final escolhemos eles. Tá. E hoje, como que você define o restaurante Leopoldo? A parte que você fala assim, qual que você fala, hoje o Leopoldo se define nisso, qual é a especialidade da casa? Bom, a casa não tem atualmente uma única especialidade. Porque o restaurante ele foi construído para ser atemporal, para ser confortável, e a gente montou em cima de um cardápio de cozinha internacional por conta da minha experiência, da minha carreira. Entendi. Então, em gastronomia. A questão da cozinha internacional vem do chefe, você Sim. de ter então eu montei um cardápio e a ideia era sempre, se eu tenho um prato, eu faço ele desde o começo, desde o princípio. Então a gente chama de from the scratch. Então, se eu tenho um prato de massa na casa, eu começo fazendo a massa. Então, a massa nós fazemos na casa. Se eu tenho um prato defumado, eu faço a defumação na casa. Então, todas essas ideias e todos os pratos são construídos dessa forma. E isso entrou no formato do melhor serviço, que seria do restaurante. Tá, e assim, eu olhei o cardápio, né, o menu, gente, que eu achei super interessante. Que não é, a gente vê alguns restaurantes que é aqueles cardápios gigantes, parece um livro, né? Sim. Que a gente fica e folheia e morre na mesma. É um cardápio mais. A gente chama de um old school, que é um cardápio assim, mas e assim, várias opções, tem muitas opções até, né? Para você que vem aqui, tem todas as opções ali. É um cardápio legal de você se ver. E esse cardápio foi você que montou esse menu? Sim, eu sempre monto os cardápios na casa. Eu sempre, desde o começo, a gente analisa o que sai mais, o que sai menos, o que o público está desejando no momento.
se é verão, se é inverno. Muita coisa influencia na escolha e na montagem de um cardápio. Eu escrevo muitos cardápios, porque fazemos muitos eventos também no restaurante. Então, a cada evento eu faço um cardápio diferente. Entendi, interessante. Isso é bom, pessoal. Então, se você quiser fazer o seu evento aqui na região de Campinas, vocês podem entrar em contato com o restaurante. Então, o chefe faz o cardápio exclusivo para o evento. Dependendo do público, dependendo do estilo do evento, que seja um noivado, um batizado, uma inauguração, um coquetel. Eu faço todos os estilos. Muito legal. Então, a gente consegue abranger bastante e depois afunilar um caso de um prato ou outro, como Dia dos Namorados. É uma data especial, eu faço um cardápio especial. Teve um prato que teve muito sucesso e todo mundo pediu para incluir ele num próximo menu. E aí eu incluí ele no menu de um outro prato que já tinha sido criado para um evento. Legal, interessante isso. Eu nunca tinha visto essa forma, mas é bem interessante. Achei legal, pessoal. Então vocês podem vir aqui pro Leopoldo, entrem aí em contato, vocês querem fazer o seu almoço, o aniversário, o batizado, né, o casamento, né, depois. O chefe prepara aqui com vocês todo carinho. A questão também que a gente tem visto é a qualidade, né? A qualidade do restaurante, os produtos que você usa é aqui da região, tem essa eu uso muita coisa da região, eu peço algumas coisas de fora e algumas coisas de fora do Brasil. Tá. Porque sempre tem alguns, dependendo do prato, você sempre tem um twist de sabor, alguns complementos, algumas construções. E aí tem algumas coisas, por conta de viajar e de trabalhar fora do Brasil, eu gosto de trazer isso também para alguns pratos e oferecer para alguns clientes. Então, eu sempre tenho esse twist, essa construção. Tá. E tem também para o pessoal saber que fora a questão do menu ali, tem também o prato executivo, né? Eu tenho um prato executivo, eu tenho um menu executivo, eu sempre vou mudando. Então, o à la carte executivo eu entrei agora, logo que a gente mudou em agosto, então faz pouco tempo. Então, o à la carte fica um tempo a mais, a gente muda um esporádico entre as temporadas, né, de inverno, de verão, outono, primavera. E depois o executivo a gente muda com mais frequência, também com base no que está rolando na cidade, justamente porque se você pega julho, que é um mês de férias, o executivo, eu faço um executivo voltado para quem está na região, porque não tem escola, não tem faculdade, não tem muitas coisas acontecendo no bairro. Entendi, que legal, então sempre está elaborado ali, você sempre busca, né, essa questão dessa mudança, de sempre estar atento Exatamente. às épocas, isso é muito legal, pessoal, no restaurante tem essa visão do chefe, não ficar lá só na cozinha, né? O chefe está nessa parte toda. A gente faz tudo, a gente tem que ficar de olho em tudo, tem que saber tudo que está rolando. E tudo aqui. O pessoal tem aqui a questão das bebidas, né, vocês têm a parte das bebidas aqui, tem um bar que vocês vão dar uma olhada aí, gente, é lindo. Além de tudo, aqui pro pessoal aí não gosta de tirar foto, aqui o pessoal também deve tirar muita foto, né? Gostam bastante. Aqui você consegue escolher vários ambientes diferentes para alguma montagem. Você não pode fazer foto, né? Porque o pessoal em todos os cantos. É lindo, viram aí algumas imagens, vocês vão ver depois alguns vídeos. Aqui a casa é linda, a estrutura, vocês podem ver que vocês não vão se arrepender. Na hora que a pessoa ela tem um acompanhamento, por exemplo, eu vou comer agora aqui uma carbonara ou eu vou experimentar qualquer outro prato, quero uma carta de vinhos. Vocês têm aqui a carta de vinhos. Tem a carta de vinhos. Tem auxílio, o pessoal para falar, olha, esse vinho... Sim, tem o maître da casa, os garçons também são instruídos, até o barman, porque a carta é baseada sempre em conjunto com o à la carte, e a gente faz a harmonização justamente por isso. Então, a gente tem alguns pratos e sempre tem uma harmonização de 2 a 3 vinhos para aquele prato. Isso é interessante. Então, vocês podem vir sem medo, viu, gente? Vocês vêm aqui sem medo, que vocês têm um auxílio aqui. O que hoje o chefe vai mostrar aqui pra gente, vai apresentar aqui o que tá na nossa mesa hoje. Vamos lá. Esse prato, chefe, fala um pouquinho dele pra mim. Bom, esse é o nosso carbonara da casa. A gente sempre mantém ele. Eu coloquei em meu terceiro à la carte na casa, mas eu mantenho desde então, porque as pessoas gostam muito e sempre pedem. E até quando eu não tinha no cardápio, eles pediam para eu fazer, mas já que eu tenho os insumos na casa, não tem problema algum, a gente faz. Ele tem alguns twists, a gente sempre puxa na hora, então ele é extremamente fresco. Em cima eu finalizava antes com lardo,
Porque tem um lardo de colonnata que eu aprendi a fazer na Itália e eu fazia aqui no restaurante, só que demorava 10 meses para ficar pronto. Nossa. Então hoje eu estou finalizando aqui uma farofinha de bacon para dar um twist. Tá, então esse aqui. E agora esse aqui, a gente tá nessa expectativa que tem aqui dentro. Esse é um prato do cardápio novo, que é uma tagine. Tá, ela é uma tagine de cordeiro, então é um pernil de cordeiro. E ela engloba vários processos. Então eu tenho uma masala, que é um tempero, e eu faço uma infusão do masala no cuscuz marroquino e também faço um curry masala, como se fosse uma mistura de temperos, né? Você pode falar como curry, depois se você aumenta a quantidade, pode falar que é masala, que a gente faz uma mistura de todos os temperos secos para fazer o cordeiro. Com o osso que eu limpo o pernil de cordeiro, eu faço um caldo de cordeiro para complementar o cozimento do pernil. Então, depois de refogado, grelhado e puxado com os temperos, ele fica cozinhando 12 horas a baixa temperatura. Nossa, gente, a gente vai experimentar essas delícias aqui hoje. Vocês já viram que é a explicação do chefe, então vocês não percam tempo. Vem aqui até o restaurante, reserve, faça a reserva. Vocês vão ver que a comida é uma delícia, atendimento. E, chefe, conta pra mim hoje quantos colaboradores tem na casa. Total, salão e cozinha? Isso. Salão e cozinha, nós temos 9. Tá. E assim não para, né? Aqui a todo momento tem a questão do almoço, tem a questão do jantar. Temos almoços, jantares, os eventos. Tem tudo aqui na casa, aqui no Leopoldo, você conhece tudo. E, gente, agora nós vamos mudar um pouco de papo. Nós vamos aproveitando essa parte da comida, dos pratos. Eu quero dar um presente pro chefe de uma parceira nossa, que como é culinária, gastronomia, é o azeite da Fazenda Maria da Fé. Maria da Fé, muito obrigado. E assim, uma boa comida, com uma comida de qualidade, a gente tem que ter um bom azeite, né? Uma acidez bem boa, 0,2. É ótimo, eles têm também a questão dos azeites aromatizados. É muito bom. Esse realmente a gente fala que é o verdadeiro azeite, né? Porque geralmente o pessoal compra aqueles azeites do supermercado e acha que é azeite. Mas não, gente, não é. A gente brinca um pouquinho, mas o verdadeiro azeite está aqui. E vocês aí de casa que querem adquirir, vocês podem entrar no site da Fazenda Maria da Fé, que está aqui embaixo no GC, no Instagram. E fora esse, eles têm uns azeites aromatizados, limão siciliano, alecrim, pimenta calabresa, alho. É muito bom, a gente fala que todos os restaurantes que a gente está passando e entregando, os chefes têm se surpreendido com a qualidade do azeite. Interessante, vou provar. Vamos provar. E, pessoal, vamos agora então para a parte que o pessoal gosta, que é de conhecer o chefe. Né? Porque tem um restaurante, todo atrás do restaurante tem um chefe, né? Então vamos lá. Chefe, a gente sabe, eu dei uma lida, né? Eu já pesquisei um pouquinho, que você tem a paixão pela gastronomia, né? Você tem que ser apaixonado desde pequeno. Eu posso falar que eu comia muito bem. E assim, como que... E gostava de frequentar. Desde pequeno, mas surgiu como? Como se te despertou? Você falou assim, olha, eu vou seguir esse passo e vou para gastronomia. Olha, desde que eu era pequeno, eu ficava na casa da minha avó, porque minha mãe era dona de escola. Então eu passava muito tempo com a minha avó se eu não estava na escola. Se eu estava na escola, eu não passava com a minha avó, mas estava sempre junto, a família inteira. E família italiana, eu comia muito lá, sempre cozinhava. Minha avó fazia um monte de coisa à tarde. Muita fartura. Muito. E minha avó às vezes cozinhava algumas coisas à tarde pra gente fazer lanche, pra gente brincar, fazer massa, fazer crustáceo, fazer um monte de coisa. E eu gostava mesmo de comer. Tanto que quando eu fui pro prézinho, eu fiquei super feliz, eu falei pra família inteira que eu tava muito animado porque eu ia aprender a ler para poder ler cardápio nos restaurantes que a gente ia. E, assim, comida sempre foi parte da vida e da família. E a boa mesa. Então, na casa da minha outra avó, todos os domingos nós íamos para almoçar. Toda vez que tinha reunião, ou se você estava no café da tarde, se você estava de madrugada, estava na cozinha. Era sempre, a sala era a cozinha. Então sempre foi, dentro da família mesmo. Sempre foi, né? A família tava. Só que eu sempre gostei também de computação, eu sempre mexi com computador. Então eu fiz colegial técnico de informática. Fui para a faculdade fazer sistemas de informação. E depois eu larguei e fui fazer um curso no Senac de gastronomia, mas um curso curto. Só para
saber, porque era um negócio que me interessava, eu achava interessante e eu gostava de ler comida. E quando eu fiz esse pequeno curso, eu me apaixonei. Depois eu fui fazer faculdade, depois eu fiz outros cursos, e aí com 22 eu fui embora do Brasil. Ah, mas que legal, mas o pessoal de casa, vocês têm visto, né, que o pessoal que a gente tem visitado não foi assim, já achei e vou montar um restaurante, não. Era sempre estava em alguma outra profissão e de repente deu um despertar, Dá um assim, estalo dá um e estalo e fala assim, ah, chama agora a gente e a chama gente vai. e faz, e vou abrir um restaurante, vou estudar e vou fazer. E aí eu comecei a trabalhar antes, na verdade, de fazer a faculdade. Eu fiz evento, gostei. Aí eu fiz outro curso, continuei fazendo evento e depois eu entrei na faculdade. Entendi. E depois que eu me formei, eu fiz um ano trabalhando em São Paulo e depois eu fui embora do Brasil para aprender e viajar mais. E nunca mais largou, sempre E nunca mais larguei. E aí eu voltei pro Brasil e hoje tenho um restaurante. E o bom é que nessa passagem sua para fora do Brasil te trouxe muito conhecimento, né, na questão da culinária, para trazer, né, para o pessoal, inclusive para o restaurante Leopoldo, né? Sim, porque a base de que eu coloco como a filosofia do restaurante, a base gastronômica do restaurante é cozinha internacional. Porque eu consigo usar todos os ingredientes, eu não fico preso em uma estrutura, eu não fico preso em uma cultura. Por mais que, assim, se você gosta de comer, se você gosta de viajar, eu acredito que você não vai ficar preso em um lugar só. Sim. Então você não vai comer o mesmo prato pro resto da sua vida. Você sempre vai evoluir um pouco seu paladar e vai buscar coisas novas e diferentes. Isso. Então eu gosto de trazer esses twists. Eu falo, nunca experimentei isso. Não, vem aqui, a gente faz junto e experimenta junto. Que legal. E se o pessoal, por exemplo, sempre é bacana que você dá essa abertura, né, para o cliente entrar em contato ou falar na questão igual do cardápio que você monta na questão do evento. Então, se, por exemplo, eu falo assim, olha, chefe, eu nunca comi isso aqui e tenho curiosidade de comer. Te avisar um pouco antes e falar, eu faço. Como montar e a gente experimentar. Sempre tem. Que seja alguma carne diferente ou exótica, que seja alguma coisa vegana, totalmente vegana, que seja alguma coisa que não tem no Brasil, mas tem a possibilidade de trazer. Entendi. Se eu consigo trazer, eu consigo cozinhar. Que bom, não tem tempo ruim, né? Não, então, a gente somos cozinheiros. O que a gente faz é cozinhar. Então, assim, se tem alguma coisa que a gente não cozinhou na casa ou não cozinhou na carreira, a curiosidade desperta a vontade de cozinhar ou pelo menos experimentar. É a paixão, né? Exato. E aí você continua estudando, você vai atrás, você busca, você pega e você cozinha e come. Gente, realmente, a pessoa tem que ser apaixonada pelo que faz, né? Chefe, pra mim, você fica aqui o tempo inteiro dentro do restaurante. Praticamente. Chega em casa, você cozinha ou não? Você fala assim, eu só como no restaurante, não cozinho. Às vezes eu nem como no restaurante, nem em casa. Você fica... eu passo batido. Passa batido, porque acho que é tão corrido o tempo. Sim, mas tem até um ditado que eu nunca lembro direito, mas é o Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Espeto de Pau, realmente. Realmente eu sou uma das provas desse ditado, que é muito raro eu ter comida em casa. E hoje, o prato preferido do chefe? O chefe não tem que ter, não tem um prato preferido. Fala assim, olha, eu gosto desse prato. Não tenho, nunca tive. Eu tenho muitos que eu gosto muito. Alguns poucos que eu gosto pouco. Mas eu ainda nem posso falar se eu gosto muito de um, porque eu nem comi todos os pratos ainda. Entendi. Então, assim, na curiosidade, fala assim, depende do momento. Se você tá num dia chuvoso, você vai querer um outro prato. Se você tá num dia ensolarado, você vai querer um outro prato. Quer dizer que você não gosta, mas o outro gosta mais? Não. Como definir, né? Então é muito difícil. Fala assim, meu prato preferido é arroz, feijão, bife e batata frita. Gosto muito. Mas ainda não chega a ser um prato. É aquela história, você consegue escolher um prato para comer o resto da sua vida? Não. Impossível. Eu não consigo também. Eu entendo muitas pessoas que falam assim, eu tenho o meu prato preferido. Ótimo. Às vezes eu falo assim, às vezes eu até posso falar assim, nossa, eu sinto inveja, porque se eu tenho um prato preferido, eu sei o que eu vou querer comer sempre. Mas eu não tenho. Mas é essa de sempre buscar coisas novas, sempre experimentar, né? Sempre essa questão da criação. E hoje, vamos para nós finalizarmos aqui, o que não pode faltar na cozinha do chefe Gabriel? Tanta coisa. Um principal, assim... Ingrediente? Eu acredito que seja, não que seja só ingrediente, mas assim, você comanda uma equipe, né? Tem uma equipe humor.
O humor. Dentro da cozinha, ainda mais cozinha profissional, em todos os lugares que eu passei, eu nunca deixei alguma coisa abalar tanto o humor dentro da cozinha, porque é maçante, é pesado, é exaustivo, tem pressão. Então, se a gente consegue controlar o nosso emocional com o nosso humor, a gente consegue trabalhar melhor e bem. Sim, é o que eu também acho, porque assim, a gente tem que ter essa questão do humor, tem que ter também a questão, acho que, da paixão, né, Sim. por tudo que você faz, porque, querendo ou não, você tá ali sabendo, igual a cozinha aqui do Leopoldo é aberta, vocês vão ver aí no vídeo. Então, o pessoal está vendo o que vocês estão preparando, né? O pessoal está sentindo o clima que está na cozinha. Então, assim, eu falo que começa ali, que se você está num lugar que não está sendo preparado, legal a comida. Ou que não, se você está num dia ruim, você vai fazer uma comida ruim. Você vai fazer uma comida ruim. Você não consegue passar aquilo, porque você transmite aquilo para o prato, né? Então, gente, vocês podem vir aqui pro Leopoldo, né? Que o pessoal aqui, o chefe já falou que o humor é o primeiro aqui que tem que ter. Então, podem vir pra aqui. Chefe, fala um pouquinho das redes sociais, questão de reserva, como que o pessoal faz. Bom, nós estamos funcionando de quarta a domingo no almoço, quinta, sexta e sábado na janta. Muitas pessoas reservam, nós temos telefones. Pode fazer o contato pelo WhatsApp do restaurante, pode fazer pelo Instagram do restaurante, que é Leopoldo Restaurante. Se quiser mandar algum pedido especial, pode me chamar também, que é chefe G. Grasman. Aí me manda mensagem, a gente conversa, eu passo meu WhatsApp, não tenho problema nenhum com isso. Legal, pessoal. Porque eu faço muitos pedidos especiais. Então, sempre venham, sempre reservem. A casa tem bastante lugar, ela é grande, ela é ampla, ela é bem espaçosa, então... E além de contar que é linda, né, gente? Então, vocês aqui no GC Nosso, vai estar aqui o Instagram da Leopoldo, vai estar o telefone para vocês entrarem em contato, vai estar também o do chefe, se vocês têm algum pedido especial para fazer, alguma coisa que vocês querem fazer um evento aqui. E agora, finalizando aqui, eu vou ficar com a parte mais gostosa, que é provar os pratos, e vocês vão acompanhar aí, como sempre, fica com aquela vontade, porque o pessoal fica depois falando, olha, como você mostra isso na televisão? Mas, gente, tem que mostrar, né? Fazer o quê? E vocês também vão poder acompanhar essa entrevista inteira, na íntegra, no nosso canal do YouTube, na Rota do Sabor, que está aqui embaixo para vocês. Chefe, muito obrigada. Um prazer. Muito obrigado a vocês. E, pessoal, até semana que vem. E agora nós vamos para a parte gostosa comer. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.